Um homem dentro de uma cela. Correntes nos pulsos. Um soldado romano ao lado. E mesmo assim, ele pega uma caneta. Não para escrever um livro. Não para compor um tratado filosófico. Mas para alcançar pessoas que ele ama, pessoas perdidas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão se afastando de tudo aquilo em que acreditavam. Essas cartas, rabiscadas sobre papiro, transportadas por mensageiros a pé por estradas de pedra através do Mediterrâneo, tornaram-se a coleção de correspondências pessoais mais influente que o mundo já conheceu. 13 cartas. É isso que o Novo Testamento atribui ao apóstolo Paulo. 13 documentos redigidos ao longo de aproximadamente 15 anos, entre o ano 49 e o ano 67 depois de Cristo. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas não foram escritas na ordem em que aparecem na sua Bíblia. A Bíblia as organiza por extensão, da mais longa para a mais curta. Romanos primeiro. Filemão por último. Seria como organizar as mensagens de alguém pela quantidade de palavras, e não pela data em que foram enviadas. Você perderia completamente a história. Mas quando você as lê na sequência em que foram realmente escritas, uma outra imagem surge. Você acompanha a trajetória de uma vida inteira. Você vê um homem lutar pelo Evangelho quando ele ainda estava engatinhando. Você o vê construir comunidades do zero nas cidades mais moralmente desordenadas do mundo antigo. Você entra com ele nas celas de prisão. Você sente a dor da traição quando pessoas em quem ele confiava se afastam. E você fica ao lado dele num calabouço escuro em Roma enquanto ele escreve suas últimas palavras ao jovem que amava como um filho, pedindo para trazerem um casaco porque o inverno está chegando e o chão de pedra está frio. É isso que vamos fazer juntos. Vamos percorrer cada uma dessas cartas, na ordem em que Paulo muito provavelmente as escreveu, descobrindo o que cada uma dizia naquele momento específico e porque cada uma ainda fala diretamente para a sua vida hoje. A jornada começa com uma carta escrita sob a força de uma indignação profunda. É a carta aos Gálatas, redigida por volta do ano 48 ou 49. Para entender por que esse texto é tão intenso, é preciso saber quem está escrevendo. Este é o mesmo homem que perseguiu cristãos durante anos, que aprovou com presença silenciosa o apedrejamento de Estevão, registrado em Atos, capítulo 7, que foi derrubado por uma luz cegante na estrada de Damasco pelo próprio Cristo que ele tentava eliminar. Esse homem agora escreve para defender o evangelho que um dia quis apagar da face da terra. Paulo havia acabado de retornar de sua primeira viagem missionária. Percorreu a região da Galácia, no centro da Turquia moderna, pregando em cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em Listra, uma multidão o apedrejou e arrastou seu corpo para fora da cidade, acreditando que ele havia morrido. O que aconteceu depois está registrado em Atos, capítulo 14, versículo 19 e versículo 20. Então vieram judeus de Antioquia e Icônio, tendo persuadido o povo, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Ele se levantou. E no dia seguinte, continuou pregando. Plantou igrejas em cada cidade que visitou, voltou para casa em Antioquia da Síria, e então recebeu a notícia. Outros mestres haviam entrado naquelas comunidades recém-nascidas e dito aos convertidos gentios, aos crentes não-judeus, que a fé em Jesus simplesmente não era suficiente. Que eles também precisavam ser circuncidados. Que precisavam seguir os rituais cerimoniais da lei de Moisés. Que deveriam se tornar judeus primeiro, e só então poderiam ser cristãos. Pense no que isso significa. Paulo quase morreu levando o evangelho a essas pessoas. E agora alguém estava dizendo que o que ele trouxe era incompleto. Que a graça precisava de um complemento. A resposta de Paulo é a carta mais intensa do Novo Testamento. A maioria das suas cartas começa com um agradecimento caloroso. Não está. Paulo abre Gálatas sem nenhuma saudação afetiva, indo diretamente ao ponto, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Admiro-me de que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Não que haja outro, mas alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Nenhuma gentileza introdutória. Sem conversa fiada. Então ele diz algo que ainda ecoa 2000 anos depois, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Ele escreve isso uma vez. E depois repete no versículo seguinte, para que ninguém pudesse dizer que não ouviu. Se este conteúdo está abrindo algo novo para você, considere se inscrever no canal Profundamente Simples e deixar o seu like.
Cada inscrição ajuda esta palavra a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Gratidão por estar aqui. O núcleo da carta aos Gálatas contém um dos argumentos mais decisivos da história do pensamento cristão. Paulo declara em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, também nós temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Essa palavra, justificado, significa simplesmente declarado justo diante de Deus. Aceito. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo realizou no seu lugar. Para mostrar que isso não é uma novidade, Paulo vai além de Moisés e aponta para Abraão, séculos antes de qualquer lei cerimonial existir. Abraão foi considerado justo porque creu em Deus, não porque seguia regras que ainda nem haviam sido dadas. Isso está registrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A lei cerimonial, os rituais e sacrifícios que foram dados para ensinar Israel sobre o Messias que viria, como uma ilustração apontando para a realidade, foram acrescentados depois, como uma tutora provisória que guiava as pessoas até a chegada do Salvador. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. Assim, a lei nos serviu de aió para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não estamos sob esse aió. A própria Bíblia faz uma distinção importante entre as duas leis. Os 10 mandamentos foram pronunciados diretamente pela voz de Deus no Sinai e gravados pelo próprio dedo divino em tábuas de pedra. Isso está em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E, quando terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Já as leis cerimoniais, os sacrifícios e as festas, foram redigidas por Moisés num livro separado e colocadas ao lado da arca, não dentro dela. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. Tomai este livro da lei e colocai-o ao lado da arca do Senhor, vosso Deus. Uma foi permanente, esculpida em pedra pela mão de Deus. A outra foi temporária, escrita em pergaminho por um homem, apontando para algo maior que ainda estava por vir. A lei moral, o caráter de Deus expresso nos 10 mandamentos, permanece em pé porque reflete quem Deus é. Mas o sistema cerimonial que sempre apontou para Cristo encontrou seu cumprimento quando ele chegou. E então Paulo escreve uma das sentenças mais revolucionárias de toda a literatura antiga. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. No mundo rigidamente dividido por etnia, classe social e gênero, Paulo proclama que em Cristo todas as barreiras foram derrubadas. Não que as diferenças desapareçam, mas que elas deixam de determinar o seu lugar diante de Deus. Da Galácia, a história avança para a Grécia. A segunda viagem missionária de Paulo o leva a atravessar o mar Egeu e chegar pela primeira vez à Europa. Ele desembarca em Tessalônica, uma importante cidade portuária no norte da Grécia, capital da província romana da Macedônia. Isso acontece por volta do ano 50 ou 51. Atos, capítulo 17, nos diz que ele pregou na sinagoga por 3 sábados, e que alguns judeus e um grande número de gregos tementes a Deus acreditaram. Mas adversários enciumados incitaram uma turba. Em Atos, capítulo 17, versículo 6 e versículo 7, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante dos magistrados da cidade, gritando: estes que perturbaram o mundo inteiro vieram também aqui, e Jasão os hospedou. Todos eles agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Paulo precisou fugir da cidade durante a noite. Havia estado lá talvez um mês. E aqueles crentes recém-nascidos ficaram completamente por conta própria. Ele seguiu para Atenas e depois para Corinto. De Corinto, profundamente preocupado com os irmãos que havia deixado para trás, enviou seu jovem colaborador Timóteo de volta a Tessalônica para saber como estavam. Quando Timóteo voltou com boas notícias, Paulo ficou tão aliviado que se sentou e escreveu o que hoje chamamos de primeira carta aos Tessalonicenses. É uma das cartas mais afetuosas que Paulo jamais redigiu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, assim, tão grande é a nossa afeição por vós que estávamos dispostos a dar-vos não só o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas, porque nos tornastes queridos. Isso não é um teólogo escrevendo um artigo acadêmico. É um pai espiritual que genuinamente ama os seus filhos. Mas os tessalonicenses carregavam uma angústia que os consumia por dentro. Alguns dos seus irmãos na fé tinham morrido desde que Paulo partiu,
e eles estavam aterrorizados. Pensavam que os mortos haveriam de perder a volta de Jesus. Não sofriam apenas pela saudade das pessoas que perderam, mas porque acreditavam que essas pessoas haviam sido excluídas da promessa para sempre. A resposta de Paulo é uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, tornará a trazer com ele os que dormiram. Isso vos dizemos pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Os mortos não ficam para trás. Eles são os primeiros da fila. E veja como Paulo encerra esse trecho. Consolai uns aos outros com estas palavras. Não é teologia abstrata. É uma esperança que você pode sustentar diante de um túmulo. Pouco depois dessa primeira carta, Paulo precisou escrever uma segunda, porque a comunidade pendeu para o extremo oposto. Alguns crentes tomaram o ensino sobre a volta de Jesus e foram longe demais. Abandonaram o trabalho. Pararam de contribuir com a comunidade. Simplesmente ficaram sentados esperando o fim. Paulo precisou corrigi-los com firmeza, mas sem perder a ternura. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, quando ainda estávamos convosco, vos ordenávamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Crer na volta de Cristo não significa se tornar inútil ao mundo. Significa viver com mais propósito, não com menos. A esperança não é paralisia. A fé não cancela a responsabilidade. E há algo que merece uma pausa aqui. Imagine ser um crente com apenas 30 dias de fé, e seu mestre precisar fugir pela vida no meio da noite. Sem Bíblia, sem templo, sem estrutura de nenhum tipo. Só algumas semanas de ensino e então você está sozinho. Essa era Tessalônica. E o fato de que aqueles crentes se mantiveram firmes, de que Paulo pôde escrever-lhes e dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que deles a palavra do Senhor ressoou não só na Macedônia e na Caia, mas em todo lugar, isso revela o que o Espírito Santo é capaz de fazer com um pouco de verdade plantada em solo honesto. A história então chega a uma das igrejas mais importantes e mais problemáticas que Paulo jamais enfrentou, Corinto. As cartas a essa comunidade, escritas entre os anos 53 e 56, estão entre as mais longas e mais intensas de tudo o que ele redigiu. Se na Galácia Paulo lutou por doutrina, em Corinto ele precisou lutar pela decência humana mais básica. Corinto era uma das cidades mais ricas e moralmente desordenadas de todo o Império Romano. Situada numa faixa estreita de terra entre dois mares, era um cruzamento de rotas comerciais que ligava o Oriente ao Ocidente. Marinheiros, comerciantes e viajantes de todo o canto do Império passavam por ali. A frase viver como um coríntio era gíria no mundo antigo para descrever alguém que vivia sem nenhum limite moral. Foi nessa cidade que Paulo plantou uma igreja. Passou 18 meses ali na segunda viagem missionária, trabalhando como fabricante de tendas durante o dia e pregando à noite. Construiu algo real. E depois partiu. A primeira carta aos Coríntios parece um pastor apagando incêndios um após o outro. A comunidade havia se fragmentado em facções. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Membros acionavam uns aos outros em tribunais pagãos por disputas mesquinhas. Um homem vivia com a mulher do próprio pai, e em vez de lidar com isso, a comunidade se orgulhava de sua abertura de mente. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ouve-se geralmente que há imoralidade entre vós, e tal imoralidade qual nem entre os gentios se encontra, ao ponto de alguém ter a mulher de seu pai. Pessoas se embriagavam na ceia do Senhor. O jantar comunitário havia se tornado uma ocasião onde os ricos comiam bem e os pobres passavam fome. Havia disputas sobre os dons espirituais, com alguns tratando seu próprio dom como um troféu e olhando de cima para os demais. Cada capítulo é uma crise diferente, e Paulo enfrenta todas elas uma por uma. Mas bem no meio de um debate acalorado sobre dons espirituais, Paulo faz uma pausa. E escreve aquilo que muitos consideram a mais bela reflexão sobre o amor já colocada em palavras. Em 1 Coríntios, capítulo 13,
versículo 1 ao versículo 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E então, nos versículos 4 ao 8, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O que a maioria das pessoas não percebe é o contexto desse texto. Paulo não está escrevendo poesia para um casamento. Ele está escrevendo para uma comunidade que está se destruindo por dentro. Está dizendo a eles: você pode falar todas as línguas do céu e da terra, pode distribuir tudo o que possui, pode ter uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, você é apenas barulho. Volume sem música. Depois, no capítulo 15, Paulo apresenta a defesa mais abrangente da ressurreição em todo o Novo Testamento. Nomeia as testemunhas, constrói o argumento passo a passo, e torna as consequências absolutamente claras. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 ao versículo 20, e, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ainda estáis nos vossos pecados. Assim, os que dormiram em Cristo também pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa palavra, primícias, vem do vocabulário da colheita. As primícias eram os primeiros frutos que emergiam da terra, e eram a garantia de que o resto da colheita estava a caminho. Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo não é apenas um evento isolado. É o primeiro fruto. É a prova de que todos os que pertencem a ele também se levantarão. A ressurreição não é um apêndice do Evangelho. É o próprio Evangelho. Se esta jornada pelas cartas de Paulo está fazendo sentido para você, talvez você queira ajudar essa palavra a chegar a mais pessoas. Se inscrever no canal Profundamente Simples e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir isso é um gesto simples que pode mudar a trajetória de uma vida. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. A segunda carta aos Coríntios chega num momento completamente diferente. Entre as duas cartas, algo profundamente doloroso aconteceu. Paulo visitou Corinto e foi publicamente humilhado por alguém da comunidade. Não sabemos os detalhes. Ele partiu ferido. Escreveu o que ele mesmo chama de carta severa, repleta de lágrimas, que não chegou até nós. Quando se senta para escrever 2 Coríntios, parte da comunidade já havia se arrependido, mas outros ainda o atacavam. Mestres falsos haviam chegado, se autodenominando superapóstolos, agindo como se fossem mais qualificados e mais espirituais do que Paulo, questionando suas credenciais, dizendo que ele era fraco pessoalmente e só impressionava no papel. A resposta de Paulo é diferente de tudo que ele já escreveu. Ele não lista seus milagres. Ele lista suas cicatrizes. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 28, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens frequentes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias frequentes, em fome e sede, em jejuns frequentes, em frio e nudez. Além das coisas mais, a minha preocupação diária, o cuidado de todas as igrejas. Esse é o seu currículo. Não poder, dor. E ao final, o que mais pesa sobre ele não são as surras. É a sua preocupação com as igrejas. Então ele compartilha algo que aparentemente nunca havia revelado publicamente antes. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10, a fim de que a grandeza das revelações não me tornasse presumido, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me tornasse orgulhoso. Por isso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Por isso, tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não sabemos o que era esse espinho. Os estudiosos especulam desde uma doença crônica nos olhos até epilepsia, de um adversário persistente a alguma outra forma de sofrimento físico. Mas qualquer que fosse, o atormentava. E ele pediu a Deus 3 vezes que o removesse. 3 vezes. E a resposta de Deus não foi sim. Foi: a minha graça te basta. Paulo não recebeu o milagre que pediu. Recebeu algo que Deus considerou melhor, a graça de suportar. Essa única resposta sustentou milhões de pessoas ao longo dos séculos que pediram cura e receberam resistência. Que pediram que a tempestade parasse e receberam força para atravessá-la. Depois de Corinto, Paulo tem diante de si algo muito maior. Há uma cidade que ele nunca visitou, mas para a qual tem ansiado por anos. Roma, o centro do mundo. E por volta do ano 57, antes de chegar lá, ele envia adiante a carta mais cuidadosamente argumentada, mais teologicamente completa que jamais escreveu. Se Gálatas é um combate nas ruas pela graça, Romanos é o processo completo num tribunal. Paulo constrói seu argumento passo a passo, camada por camada, desde os alicerces. E o que torna essa carta extraordinária é que ele a escreve para uma igreja que não foi ele quem fundou. Ele nunca conheceu a maioria dessas pessoas. Então não pode contar com relações pessoais. Precisa deixar o argumento falar por si mesmo. Ele começa pelas más notícias, sem suavizar nada. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém fica de fora. A pessoa mais moral que você conhece ainda está aquém do padrão divino. Esse é o diagnóstico. Então ele apresenta o remédio. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24 e versículo 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pela sua morte, mediante a fé. Justificados, declarados em paz com Deus. Gratuitamente, não conquistado, não comprado pelo seu desempenho. Dado. No capítulo 5, por causa do que Cristo realizou, temos paz com Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6, o pecado não é mais o seu senhor. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E no capítulo 7, a guerra interior que todo crente honesto conhece. Em Romanos, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o poder realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse prático. Se você já sentiu essa frustração, essa distância entre saber o que é certo e realmente fazer, Paulo a sentiu também. Você não está quebrado. Você está na luta. O capítulo 8 é considerado por muitos estudiosos o capítulo mais grandioso de toda a Bíblia. Ele abre no versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não uma condenação reduzida. Não você está perdoado por enquanto, mas vamos ver como vai. Nenhuma. E se encerra com uma declaração que ressoa como uma montanha plantada no meio do oceano. Em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e versículo 39, porque estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo enumera tudo o que poderia ameaçar você: a morte, a vida, forças sobrenaturais, o próprio tempo, o abismo mais profundo e a altura mais elevada. E sua conclusão é: nada disso é forte o suficiente. Mas Romanos ainda não terminou. Os capítulos 9 a 11 enfrentam a pergunta que mantinha Paulo acordado à noite: e quanto a Israel? Se o evangelho agora é para todos, Deus abandonou o povo que escolheu originalmente? A resposta de Paulo é um não enfático. Em Romanos, capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Deus não retoma o que prometeu. E a história ainda não acabou. Os capítulos 12 a 16 mostram como uma vida moldada por esse evangelho se parece no cotidiano. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um sacrifício vivo significa que, em vez de trazer um animal ao altar, você traz a si mesmo, as suas escolhas, o seu tempo, a sua energia, todos os dias. E em Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos é a carta que mudou o mundo, e não é exagero. Agostinho de Hipona estava lendo Romanos, capítulo 13, num jardim em Milão no ano 386 quando viveu sua conversão. Martinho Lutero estava estudando Romanos em 1515 quando a compreensão de que somos justificados unicamente pela fé irrompeu e acendeu a reforma protestante. João Wesley ouvia alguém ler a introdução de Lutero a Romanos em 24 de maio de 1738 quando sentiu seu coração estranhamente aquecido, e o movimento metodista nasceu. 3 séculos diferentes, 3 homens diferentes, a mesma carta, o mesmo evangelho, o mesmo poder. Depois de tudo isso, Paulo por fim embarca para Roma, mas não do jeito que havia planejado. Ele chega acorrentado. Após ser preso no templo em Jerusalém, passar 2 anos numa prisão romana em Cesareia, apelar ao César como era seu direito como cidadão romano, e sobreviver ao naufrágio ao largo da ilha de Malta onde o navio se despedaçou na tempestade, Paulo desembarca em Roma por volta do ano 60. Atos, capítulo 28, versículo 30 e versículo 31 nos conta. Paulo ficou 2 anos inteiros numa casa alugada, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando o que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, com toda a ousadia e sem impedimento algum. Acorrentado a soldados romanos em rotatividade, mas autorizado a receber visitantes. E daquele quarto, ainda com as cadeias nos pulsos, ele escreve 4 cartas que os estudiosos chamam de epístolas do cárcere. Cada uma é diferente, e cada uma revela algo sobre Cristo que as outras não mostram. A primeira é a carta aos Efésios, e é a coisa mais cósmica que Paulo jamais escreveu. Ela recua a câmera mais do que qualquer outra carta dele. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes que houvesse galáxias, oceanos ou seres humanos respirando, Deus tinha um plano. E você estava nele. Não como um pensamento de última hora. Como um propósito. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 3 verdades nessa passagem: é pela graça, é mediante a fé, e não vem de você. O presente e a capacidade de recebê-lo vêm ambos de Deus. E note o versículo 10. Você não é salvo pelas boas obras, mas é salvo para as boas obras. Deus já preparou a obra para você entrar nela. Então Paulo desce do celestial para o cotidiano, tratando de como casais devem se servir mutuamente, de como pais devem criar seus filhos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admonição do Senhor. E então vem a famosa armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, ficar firmes. Ficai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Acima de tudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Há um detalhe que as pessoas frequentemente perdem. A inspiração para essa imagem veio do próprio soldado romano acorrentado ao pulso de Paulo. Ele olhou para o homem que o guardava e enxergou um sermão. A segunda epístola do cárcere é Filipenses, e as circunstâncias que a produziram são quase impossíveis de acreditar. Filipos foi a primeira igreja que Paulo plantou em solo europeu. A comunidade ali se tornou sua apoiadora mais generosa e leal. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16, sabeis também vós, filipenses, que no princípio da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma outra igreja comunicou comigo quanto a dar e receber, senão vós somente, porque até em Tessalônica me mandastes o necessário uma e outra vez. E agora Paulo escreve para eles da prisão.
E a palavra alegria ou regozijai-vos aparece 16 vezes em apenas 4 capítulos curtos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Isso não é um homem num escritório confortável dizendo para você animar. É um prisioneiro acorrentado, diante de uma possível execução, dizendo a outras pessoas para serem alegres. A alegria que ele descreve não vem do que está acontecendo ao redor. Vem de quem está sustentando você. A terceira epístola do cárcere, a carta aos Colossenses, é sobre uma única coisa, a supremacia absoluta de Jesus Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tanto tronos como soberanias, como principados, como potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e em ele tudo subsiste. Essa última frase, em ele tudo subsiste, significa que é ele quem mantém tudo coeso. 2000 anos antes da física quântica, Paulo diz que a força que impede o universo de se dissolver tem um nome. A quarta epístola do cárcere é Filemon. Com apenas 25 versículos, é o texto mais breve que Paulo escreveu, e possivelmente o mais humano. Um escravo chamado Onésimo havia fugido de seu senhor cristão chamado Filemon em Colossos. Viajou mais de 1.600 quilômetros até Roma, provavelmente na esperança de se perder numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes. E lá, de alguma forma naquela cidade imensa, cruzou com o apóstolo Paulo na prisão. Paulo compartilhou o evangelho com ele. Onésimo acreditou. Paulo sabia que Onésimo tinha negócios inacabados. Precisava voltar. Então Paulo faz algo extraordinário, escreve uma carta pessoal para Filemon e a envia com Onésimo. Ele não ordena. Ele apela. Em Filemon, versículo 10 ao versículo 12, suplico-te pelo meu filho Onésimo, a quem gerei nas minhas prisões, que antes te era inútil, mas agora é útil tanto a ti como a mim. Torno a enviá-lo, e tu recebe como meu próprio coração. E então nos versículos 15 ao 18, pois, talvez por isso se afastou de ti por um momento, para que o tornasses a ter para sempre, não já como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão amado, especialmente para mim, mas quanto mais para ti, tanto na carne como no Senhor. Se, pois, me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E, se em algo te prejudicou ou te deve, lança isso em minha conta. Você ouve o eco? Se ele te deve algo, lança na minha conta. É exatamente o que Cristo faz. Ele toma o que devemos e diz ao Pai, cobra de mim. Paulo não está apenas fazendo um favor a um amigo. Ele está encenando o evangelho numa relação real, com dinheiro real e consequências reais. Há uma tradição baseada nos escritos de Inácio de Antioquia, por volta do ano 107, de que um homem chamado Onésimo se tornou bispo da igreja em Éfeso. Se este é o mesmo Onésimo, e muitos estudiosos acreditam que sim, então o escravo fugitivo tornou-se um líder de uma das comunidades mais importantes do mundo antigo. De propriedade a irmão a pastor do povo de Deus. 4 cartas escritas numa mesma cela. Uma sobre o plano eterno de Deus. Uma sobre alegria em meio a correntes. Uma sobre Cristo sustentando o universo inteiro. E uma sobre um escravo fugitivo que se tornou irmão. Isso é o que Paulo fez enquanto estava acorrentado a um soldado romano. As correntes eventualmente foram retiradas. As evidências das cartas posteriores sugerem que Paulo foi libertado por volta dos anos 62 ou 63. Viajou novamente. Visitou a ilha de Creta, onde deixou seu colaborador Tito para organizar as igrejas. Visitou Éfeso, onde posicionou Timóteo. E durante esse período de liberdade, escreveu mais 3 cartas. Estas não são endereçadas a igrejas. São escritas a 2 jovens pastores que faziam um trabalho árduo e muitas vezes ingrato de liderar o povo de Deus dia após dia. A primeira é a carta a Timóteo, conhecida como 1 Timóteo. Timóteo conhecia Paulo desde que era adolescente. Paulo chamava de meu verdadeiro filho na fé, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Havia viajado com Paulo por mais de uma década, por motins, naufrágios e fugas noturnas. Mas agora Paulo havia lhe dado a tarefa mais difícil de sua vida, liderar a igreja em Éfeso. Paulo escreve para dar a ele um guia prático. Quem qualifica para ser ancião? Como deve ser um diácono? Como lidar com acusações contra líderes? Como administrar os recursos sem escândalos? No meio de todas essas instruções, Paulo revela o seu próprio coração. Em 1 Timóteo, capítulo 1,
versículo 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Note o tempo verbal, não eu era. Eu sou. Depois de décadas de ministério, de igrejas plantadas por todo o império, Paulo ainda se vê como o principal beneficiário da graça. Quanto mais ele caminha com Cristo, mais consciente se torna de o quanto precisa dele. Isso não é falsa humildade. É maturidade espiritual. A carta a Tito aborda terreno semelhante, mas num contexto diferente. Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta para trazer ordem às igrejas de lá. Era território difícil. Mas escondida nessa carta prática está uma das sínteses do evangelho mais belas que Paulo jamais escreveu. Em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7. Mas quando se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou por meio do banho da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, nos tornássemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não por causa do que fizemos, por causa de quem ele é. E então chegamos à última carta. 2 Timóteo. Esta é diferente de todas as outras. O mundo mudou. O ano é aproximadamente 66 ou 67. O imperador Nero havia chegado ao limite. Em 64, um incêndio devastador varreu Roma. O historiador romano Tácito registra que Nero culpou os cristãos. Uma onda de perseguição diferente de tudo que a igreja havia enfrentado antes se abateu sobre eles. Paulo foi preso novamente. Mas desta vez era completamente diferente de antes. Sua primeira prisão havia sido uma casa alugada com visitantes e relativa liberdade. Esta segunda prisão era um calabouço. A tradição o localiza no que se conhece como a prisão Mamertina em Roma, uma câmara subterrânea escavada na pedra abaixo das ruas da cidade, tão funda que os prisioneiros eram descidos por um buraco no teto. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, pelo qual sofro até padecer como malfeitor, ao ponto de estar acorrentado, mas a palavra de Deus não está acorrentada. Mesmo em correntes, Paulo lembra a Timóteo que a mensagem não pode ser trancada. A maioria dos seus companheiros havia partido. Alguns enviados em missões a outras cidades. Alguns presos eles mesmos. E alguns simplesmente se afastaram. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, pois Demas me abandonou, amando o século presente. Apenas Lucas, o médico e autor do terceiro evangelho, ainda estava com ele. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo. E daquele calabouço, acorrentado, com frio e quase sozinho, Paulo pega a caneta pela última vez e escreve para Timóteo, o filho do seu coração. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então ele diz a ele para reavivar o dom de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, por isso, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E então Paulo escreve sua própria despedida. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Ele não diz que venceu todas as batalhas. Diz que combateu o bom combate. Não diz que correu uma corrida perfeita. Diz que a concluiu. Não diz que nunca duvidou ou lutou. Diz que guardou a fé. Há uma diferença entre perfeição e fidelidade. Paulo escolheu a fidelidade. E então, no último pedido pessoal que temos da pena de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. E no versículo 21, procura chegar antes do inverno. Um calabouço frio. Um homem idoso. Quase todos partiram. E ele pede duas coisas: um casaco porque o inverno está chegando e o chão de pedra está frio, e os seus livros, porque mesmo à beira da morte ele quer estudar. Quer continuar crescendo na palavra mesmo quando o mundo decidiu descartá-lo. A tradição da Igreja, sustentada por escritores como Clemente de Roma,
registra que Paulo foi decapitado em Roma sob Nero por volta dos anos 67 ou 68. Como cidadão romano, foi concedida a ele a execução pela espada, e não pela cruz. A tradição diz que aconteceu numa estrada que saía da cidade em direção ao porto. Então elas estão todas aqui. 13 cartas escritas ao longo de 15 anos, de cidades e celas, de casas alugadas e calabouços, para igrejas em crise e para jovens pastores que mal conseguiam se manter em pé. Se você recuar e vê-las como um todo, enxerga algo que não é possível ver quando lê cada uma isoladamente. Você vê um homem que começou lutando por uma única ideia, a de que a salvação vem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, e que passou o resto da vida trabalhando o que essa ideia significa quando toca cada canto da existência humana real. O que essas cartas dizem a você hoje? Número 1. O Evangelho encontra você onde você está, não onde deveria estar. Para os Gálatas, a graça significou liberdade da performance religiosa. Para os coríntios, significou aprender a parar de se destruir mutuamente. Para os romanos, significou uma posição diante de Deus que nenhuma falha pode desfazer. Para Filemão, significou olhar para um escravo fugitivo e ver um irmão. Mesmo evangelho. Vidas diferentes. Problemas diferentes. Mesma resposta. Onde quer que você esteja agora, qualquer que seja a bagunça em que se encontra, o Evangelho não espera você se arrumar primeiro. Ele entra na sala como ela está. Número 2. O sofrimento não é evidência de que Deus se esqueceu de você. Pode ser evidência de que Ele confia em você. As cartas de Paulo estão encharcadas de dor, surras, traição, solidão, doença, correntes. E ele nunca trata o sofrimento como prova de que a missão fracassou. Ele o trata como o lugar exato onde o poder de Deus se manifesta com mais clareza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é um slogan. É um homem que viveu isso por 30 anos e escreveu a partir de um calabouço. Número 3. O seu último capítulo não precisa ser o seu pior. Veja como Paulo encerra. Não num palco. Não diante de um estádio aplaudindo. Ele encerra numa cela fria, quase sozinho, pedindo um casaco e alguns livros. Mas suas últimas palavras não são amargas. Não são raivosas. Não estão cheias de arrependimento. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Você não precisa terminar de forma grandiosa segundo os padrões do mundo. Não precisa terminar com aplausos ou números ou influência. Só precisa terminar fiel. 13 cartas escritas sobre papiro, carregadas por mensageiros e marinheiros pelo Império Romano. Elas não foram escritas para uma prateleira de biblioteca. Foram escritas para pessoas reais, com problemas reais, em cidades reais, que precisavam ouvir que a graça é verdadeira, que Cristo está vivo, que o sofrimento tem um propósito, e que nada em toda a criação, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem potestade alguma, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 2000 anos depois, a tinta não desbotou e o poder não diminuiu. Se este vídeo abriu algo em você, se você viu essas cartas de um ângulo que nunca havia contemplado antes, a coisa mais valiosa que você pode fazer agora é se inscrever no canal Profundamente Simples, deixar um comentário com o que mais tocou seu coração e compartilhar este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa palavra. É assim que essa mensagem chega a mais pessoas. Obrigado por ter caminhado até aqui. Que Deus abençoe cada passo do seu caminho.